como o nosso amado irmão diácono João Batista, que veio ali da congregação do Benedito Bentes. Os irmãos recebem o nosso diácono como bem-vindo, diga seja bem-vindo e deixa Deus te usar. Estenda as mãos para cá. Pai, graças te damos, te louvamos pela vida do teu servo, que está conosco, Senhor, nessa noite para trazer a tua santa e poderosa palavra. Se utilize, Pai, dele mais uma vez para nos alimentar a tua igreja. É o que nós te pedimos. Abençoa os teus servos, também pastores, presbíteros, diáconos que estão também nas congregações neste momento, em escala, Senhor, pregando a tua palavra. Use-os poderosamente, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. E concordando, a igreja diga amém. Pai do Senhor Jesus, amados, sente-se por um momento em nome de Jesus. Permita-me fazer alguns agradecimentos, graças a Deus. Primeiramente ao Senhor Jesus por ter me proporcionado esse momento. E Ele é ímpar, eu vejo que é uma grande responsabilidade. Entretanto, eu vejo como um privilégio. Alguns privilégios que eu acho é quando alguém diz, olha, ora pelo pastor, irmão A ou irmão B. Eu sinto privilegiado quando alguém diz isso. Isso eu. E para pregar a palavra mesmo diante de uma multidão, de um altar tão santo como esse, eu também me sinto, apesar da responsabilidade, um grande privilégio. A honra, a glória e o louvor seja dado ao Senhor Jesus. Pedi para vocês sentar por um momento, que eu também quero fazer um agradecimento, como eu falei, ao pastor Antônio, que me proporcionou essa vinda para aqui, pastor Elvio, que tem sido uma bênção. E todos vocês, irmãos, todos vocês, de bom grado, saiu das suas casas, recebeu o chamado do Espírito Santo, doce Consolador, que Ele é responsável por essa parte, e vocês obedeceram o seu chamado e estão aqui para ouvir não a minha palavra, mas a palavra do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida da minha irmã que está ali, mas a minha esposa, mas o meu filho Azaf, e também Miguel, filho da minha irmã, minha pequena caravana. Meu irmão, deixa eu dizer para vocês uma coisa. O Senhor está nesse lugar, viu? Eu estava me sentindo como se eu tivesse, pastor Elvio, na vigília de ontem. Verdadeiramente o Senhor, Ele está nesse lugar, irmão. Ele está nesse lugar, irmão. Não vamos deixar que a chama se apague, não, irmão. Não vamos permitir que a chama se apague, porque ainda tem mais de Deus para a minha vida e para a tua vida. Amém? Dito isso, irmão, por gentileza, vamos ficar de pé agora, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus, sem mais delonga. Glória a Deus. Se encontra em Êxodo, glória a Deus, capítulo de número 17. Êxodo, capítulo de número 17. Aleluia. Eu tenho preparado essa palavra e ontem na vigília alguns irmãos veio trazendo alguma coisa semelhante a isso aqui que eu vou trazer. E eu fiquei maravilhado, irmão. Como o Senhor Jesus faz. E é Ele que faz, não é nós. O que Ele quer é que alguém faça, é que alguém esteja, na verdade, disponível para Ele. Êxodo capítulo 17, o versículo 8. Aleluia, glória a Deus. Êxodo 17, a partir do versículo 8, que nos diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro.
E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro de outro. E assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E o 13. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. A vitória do povo de Deus. Amém? Sente-se adorando, irmãos. A vitória é do povo de Deus, irmãos. Dê no que der, a vitória é nossa. A vitória é nossa, irmão. A vitória é minha, a vitória é sua, irmão. Louvado seja o nome santo de Jesus. Se eu fosse trazer um tema para essa mensagem, eu vou falar o tema e eu acredito que vocês provavelmente já tenham ouvido algo parecido ou semelhante. O tema seria: um Deus que move céu e terra para nos dar vitória. Diga amém, aleluia. Glória a Deus, um Deus que move céu e terra para nos dar vitória. E quando a gente fala de céu, a gente fala de algo sobrenatural. Quando a gente fala de céu, a gente fala de algo extraordinário, algo que eu não consigo ver, que eu não consigo apalpar, porque ele é sobrenatural. É algo realmente vindo verticalmente, é algo vindo do céu. É algo vindo do trono de Deus para a minha e para a tua vida. E quando eu falo de terra, irmão, eu falo de algo apalpável, algo tangível, algo que eu consigo apalpar, irmão. Algo que os meus olhos conseguem vislumbrar, conseguem ver. Vocês me enxergam, eu lhe enxergo. Você enxerga o lado esquerdo e o lado direito. Aleluia. Mas algo acontece também sobrenatural. Quando eu ergo as minhas mãos, quando você ergue as suas mãos, quando você busca o Todo-Poderoso. E permita-me trazer um pouco apenas, em virtude das horas, do contexto histórico. Aleluia. Israel havia acabado de sair do Egito, irmão. Onde lá ele permaneceu 430 anos. Contudo, 400 desses anos, ele viveu como escravo. Aleluia. Ele viveu sob a tirania de um rei extremamente mau, cruel, ao ponto de mandar matar todos os filhos de homens das hebreias. Realmente era um rei realmente prepotente, era um rei realmente que exalava a maldade. Mas um dia esse rei, ele morre e o povo dá uma respirada, dá uma tranquilada e ora ao Todo-Poderoso, ele ora ao sobrenatural e algo acontece. Deus manda Moisés. Aleluia. Deus manda Moisés. E dali começa a trajetória do povo. Começa as maravilhas do Senhor através das 10 pragas. Deixa eu adiantar mais um pouco. O povo, ele é liberto, o povo, ele é recém-liberto, porém, sem nenhuma experiência militar, caminhava para a nova Canaã. Caminhava para aquela que o Senhor estava aguardando para eles. E deixa eu dizer, tem algo nos aguardando, irmão. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Existe uma Canaã celeste me aguardando e te aguardando, irmão. Não dá mais para ficar brincando.
Não dá mais para ficar brincando, irmão. Existe algo sobrenatural me aguardando e te aguardando, irmão. Muito mais além do que os teus olhos físicos conseguem ver. Aleluia, Jesus. Grande é o teu nome. Aleluia. Veja, irmãos, que antes dele chegar a Canaã, ou muito antes dele chegar no Mar Vermelho, propriamente dita a travessia, tinha uma rota, irmão. Essa rota era a rota dos filisteus. Era uma rota mais próximo ou mais perto, como vocês queiram. Porém, o Senhor, conhecedor de todas as coisas, dos nossos corações, das nossas intenções, Ele vai no profundo e no oculto. E Ele vê que ainda o povo do Senhor ainda não tinha deixado o Egito dos vossos corações. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos ler isso na íntegra, em nome de Jesus. Êxodo 13. Êxodo 13. E o versículo 17. Que diz assim: e aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, olha, Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e torne para o Egito. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o que é que Deus faz? O que é que Deus faz? Ele foge, ou melhor, ele tira o povo pelo deserto a caminho do Mar Vermelho. E aqui é uma grande lição que a gente pode aprender disso aqui, irmão. Não é o caminho, irmão, se ele é mais perto ou se ele é mais longe, é quem está contigo. Aleluia. Deixa eu fazer um trocadilho. O problema não é o problema, mas é quem está com você, irmão. É quem está com você, é quem vai andar com você, é quem vai estar com você. Aleluia. Não é a circunstância, irmão. É quem você convida para estar com você. Aleluia. O Senhor não importa se era perto, se era longe, se era filisteu, se era Amaleque, eu não, irmão. O Senhor precisava tratar a fé daquele povo. E quem sabe o Senhor não quer tratar a sua fé nessa noite. Como eu falei, mas logo após, eu achava que eu estava na vigília de ontem, porque grandes coisas o Senhor vem fazendo, irmão, através dos louvores. Desde o cantor cristão, aí veio o Ministério de Louvor, cantou 3, 4 hinos. Maravilhoso, irmão, aqui, irmão. E algo realmente aconteceu. Mas, ei, poucos de vocês sentiram a glória. Poucos de vocês se deram esse privilégio, se deram esse prazer de sentir a presença do Senhor, irmão. Deixa eu dizer para você algo aqui, irmão. Quando você sair da sua casa, vem orando, vem exaltando, vem buscando. Venha com o pensamento de sentir, de ouvir a voz do Senhor. Porque senão você vai sair, chegar numa forma e vai sair do mesmo jeito, irmão. E nós estamos na casa do Senhor, irmão. Nós estamos na presença do Senhor, irmão. Nós estamos glorificando o nome do Senhor. Ei, a partir de hoje, o hoje já não vai mais existir, irmão. O Senhor ele pode voltar agora. O Senhor pode voltar agora. Aleluia. E é o Senhor que cuida de mim e cuida de você, irmão. O Senhor tem muito mais para mim e para você, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Como eu falei, o Senhor não estava preocupado com a distância, muito menos com o exército, mas tratar com o povo. Como o Senhor cuida de nós, irmãos. Desde 2000 anos atrás que Ele veio cuidando de nós, irmãos. Quando Ele morreu lá na cruz do Calvário. Quando Ele morreu lá na cruz do Calvário, Ele vem cuidando, Ele vem cuidando até hoje. Ele vem cuidando até hoje de mim e de você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. E por fim, irmão, o mar ele é aberto. E o povo passa a pé enxuto. Glória a Deus. E os cuidados do Senhor ainda continuam com aquele povo. O Senhor manda o maná, o povo se alimenta. O Senhor manda a carne, o povo se alimenta. Louvado seja o nome santo do Senhor.
E o Senhor vai cuidando, irmão. O Senhor faz água sair da rocha, glória a Deus, em Refidim, louvado seja o nome santo do Senhor. E agora a gente entende porque essa batalha de Amaleque, ela começa, ela continua, ela acontece. Aleluia, porque o Senhor lá atrás já vinha preparando o seu povo, já vinha cuidando do seu povo, já vinha fortificando o seu povo. E é assim que o Senhor Deus vem fazendo comigo e com você. Ele te prepara antes, irmãos. O Senhor, Ele te prepara antes. Foi o Senhor que te preparou para estar aqui nessa noite, irmão. É o Senhor que vem te preparando para você vencer o gigante, as barreiras, a dificuldade. É o Senhor. Quando você clama, quando você pede algo ao Senhor e você não recebe, você fica triste, cabisbaixo. Ei, mas não fique, porque Ele está cuidando, Ele está preparando, irmão. Você não vai, irmão, dirigir um carro sem ser habilitado. Você até pode, mas é irregularmente, irmão. Glória a Deus. Você quer lecionar sem ter o diploma? Como é que é isso, irmão? Tem que estudar. É mais ou menos isso, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E por falar, irmãos, em Amaleque. Amaleque era o povo mau, irmão. Era o povo cruel. Era o povo que tinha prazer na morte. Foi o povo que atacou o povo por trás, nas espreitas. Ei, por falar Amaleque, você sabia que ele era irmão de Esaú? E você sabe que Esaú também era irmão de Jacó, ambos filhos de Raquel, aleluia, e Jacó, ou melhor, Rebeca. Louvado seja o nome santo do Senhor. Parece que a espada da casa dele ainda não tinha saído. A espada, a maldade ainda não tinha saído. Mas é o Senhor que guarda. É o Senhor que dá livramento, irmão. É o Senhor realmente que cuida. E eu quero agora voltar para o texto propriamente dito. Aleluia. Que nós acabamos de ler. O 17. O povo foi atacado. E Moisés, como bom líder que era, ele chega para Josué. Olha, Josué, reúne-se o povo. Reúne o povo, guarda o povo, prepara o povo e sai para pelejar. Eu estarei no cume do outeiro. Aleluia. Mas não se preocupe, que a vara de Deus estará nas minhas mãos. Oi, irmão, e essa vara, o que ela simboliza, irmão? A autoridade e presença de Deus. Era aquela mesma vara que Moisés fez com que ela transformasse na serpente, com que ela tocou a rocha, com que ela abriu o mar vermelho. Era a mesma presença do Senhor. Moisés ainda estava com a presença do Senhor Jesus. Será que você tem a presença do Senhor, irmão? Será que nós temos de fato a presença do Senhor? Será que nós temos realmente a presença do Senhor? Quando acontece uma adversidade, quando acontece algo na minha e na tua vida, quando alguém precisa que você ore, que você faça isso, que você faça aquilo, você realmente tem a presença do Todo-Poderoso? Ou quando o perigo ele é iminente, você deixa tudo, você larga, você corre e diz, comigo não, comigo não vou conseguir. Tem que ter a presença do Senhor. O crente tem que andar com a presença do Senhor. O crente, ele tem que ter, irmãos, a presença do Senhor. Mas se não for a presença do Senhor, eu vou conseguir alguma coisa? Não vai não, irmão. Não vai não, porque se fosse assim, o povo até hoje estava sendo escravo. Até hoje o povo estava sendo escravo. Mas o Senhor ouviu aquele clamor. O Senhor ouviu a sua oração e libertou o povo. Quantos de nós éramos escravos, irmão? Quantos de nós éramos escravos do pecado e o Senhor Jesus, Ele nos resgatou? Quantos de nós comíamos lavagem, bolotas e o Senhor Jesus, Ele nos resgatou, irmão? Será que o Senhor ia deixar com que o povo dele, a qual Ele tirou, cairia
na mão dos filisteus ou cairia nas mãos dos amalequitas, irmão. Nós somos do Senhor, irmão. Nós não somos obra do acaso. Aleluia, Jesus. Eu, você, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Mas nós precisamos de algo para continuar. E é o que, irmão? A presença do Senhor. A presença do Todo-Poderoso. Sem ela nós não conseguiríamos nada. Sem ela não vai dar. E Moisés, ele sobe até aquele lugar. Moisés prepara o seu povo, o seu filho Josué, para batalhar lá embaixo, no vale, e ele sobe. E com ele vai Arão e Hur. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor que nós lemos vai dizer, irmão, quando as mãos de Moisés estavam erguidas, lá embaixo o combate acontecendo, e as mãos de Moisés erguidas, o povo prevalecia. O povo imperava sobre Amaleque. O povo combatia e vencia Amaleque, porque ele estava com as mãos erguidas. Mas as mãos dele não estavam erguidas simplesmente por estar erguida. Glória a Deus. Eu elevo os meus olhos para o monte. Eu elevo os meus olhos para os montes. Mas por que eu elevo os meus olhos para os montes? Porque eu sei que é de lá que vem o meu socorro. E Moisés estava com as mãos levantadas porque ele sabia de onde viria o socorro para o seu povo. Esteja com a sua mão erguida, irmão. Esteja com as suas mãos levantadas. Não vacile. E sabe o que quer dizer mão levantada, irmão? Dependência de Deus. Intercessão, confiança nele e perseverança. Enquanto Moisés perseverava, enquanto Moisés confiava, o povo prevalecia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas também aconteceu outro fato, que o tempo foi passando, as horas foram passando, e Moisés, por ser carne, por ser fraco, meros mortais como eu e você, ele se cansou, ele se fatigou. Mas Moisés, como bom líder, ele não sobe aquele lugar sozinho. Pastor Elvio, o Senhor não está sozinho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele não subiu sozinho. Ele tinha 2 homens, 2 valentes, um à esquerda e um na direita. E ele persevera. Lá de cima, a visão privilegiada, uma visão holística. Ele observa e diz, oxente, como é isso? Conjecturando, como é que é isso? Moisés com a mão levantada e o povo está vencendo. Moisés abaixou a mão e o povo está sendo derrotado. Moisés, espera aí, Arão. O que foi que vamos ajudar o nosso irmão Moisés. Vamos ajudar o nosso líder. Aleluia. Você está entendendo, irmão? Vamos ajudar o nosso líder. Quando você está com problema, você liga ou manda um WhatsApp. Pastor Elvio, ore por mim, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Aí vem outro, Pastor Elvio, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Aí vem outro, Pastor Elvio, a pergunta é, o Pastor Elvio liga para quem? Os pastores ligam para quem? Quem vai ajudar? Quem vai socorrer? Aleluia. Tem que ter alguém de olhos abertos. Tem que ter alguém de sentinela. Tem que ter alguém que tenha uma visão holística, uma visão do todo, uma visão do todo, uma visão do todo, uma visão do todo. Moisés não era super-homem. Eu, você, muito menos. O pastor Elvio, super-homem? Também não. Sofre do mesmo desejos e paixões que eu e você. Somos todos vaidade, todos pecadores e carecemos e precisamos do Senhor Jesus. Então estava lá, e Arão percebeu que Moisés estava se cansando, mas que eles precisavam fazer alguma coisa. Nós, aleluia, diácono, obreiro, louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus, presbítero, aleluia,
precisamos ajudar o nosso líder. Precisamos ajudar o nosso líder. Mas, meu irmão, não posso fazer muita coisa, não. Pode. Vamos orar. Vamos interceder. Vamos segurar na mão dele. É isso. Vamos segurar na mão dele. Vamos orar, vai. Um na esquerda e na direita. Vamos segurar. Senão o povo vai perecer, o povo vai morrer. Louvado seja o nome santo de Jesus. E ele percebeu, irmão. Eles viram que tinha que ajudar, irmão. E aqui tem que ter o quê, irmão? É a unidade da igreja. É a unidade do povo de Deus. O que houve ali foi a unidade. Moisés delegou tarefas. Olha, Josué, tu vai para ali, leva os valentes contigo. Eu vou subir aqui. Então, é a unidade, é a unidade. É a unidade numa igreja que faz toda a diferença. Precisamos orar pelos obreiros que estão na portas abertas, dia após dia. Ei, você ora pelos seus filhos, pelo seu casamento, você ora pela sua esposa, pelo seu trabalho. Não esqueça, ore pelo seu pastor, viu? Ore pelo seu líder. Ei, irmão, abaixo de Deus, quem é que você conhece? Ah, eu conheço o presidente, eu conheço o vereador, o senador. Não, irmão, é o pastor. É o pastor, irmão. Você sabe que o pastor passa nas madrugadas, na casa dele, com a sua esposa, com seus filhos, no seu quarto, você sabe, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Arão e Ur, ele percebeu que Moisés precisava de ajuda. E se não fosse Arão e Ur, irmão, o que seria de Moisés? Primeiramente Deus, mas se não fosse esses dois homens que viram o problema, eles viram a problemática e disseram, não, peraí, vamos resolver. E o que foi que eles fizeram, irmão? Eles não só seguraram as mãos de Moisés, mas eles colocaram uma pedra e Moisés sentou. Na hora que Moisés senta, Moisés faz, conjecturando. E o que é isso, irmão? De alguma forma é um descanso. De alguma forma é um alívio. De alguma forma é a tranquilidade de saber que ele tinha liderados para o ajudá-lo. Ele tinha liderados para ajudar naquele momento, irmão. Como líder, ele tinha seus liderados e eles estavam atentos ao que estava acontecendo. Nós estamos atentos a isso, irmão? Será que nós estamos atentos a isso, irmãs? Quando a gente fala de irmão, nós estamos globalizando homens e mulheres. Será que também você tem orado, mulheres, pela sua liderança? A mulher, nesse caso, a irmã Denise. Você tem apresentado ela em oração? Louvado seja o nome santo de Jesus. Você não sabe o que acontece nos bastidores, meu irmão. Você não sabe o que acontece nos bastidores, não, meu irmão. Acontece coisas que você não sabe. Chega aqui tudo bonitinho, formado, tal, coisa linda. Mas você não sabe de nada, nós não sabemos de nada, irmão. Precisamos levantar um clamor por esses homens, por as esposas deles, em nome de Jesus. E foi resolvido. Pegaram uma pedra, colocaram debaixo ali e começaram a segurar as mãos de Moisés, um à esquerda e o outro à direita. E agora a mão de Moisés que estavam assim, ó, capenga, como diz a história, né? Desfalecendo. Agora estava assim a mão de Moisés. Estava assim a mão de Moisés, irmãos, olha. Estava assim. E o Senhor Jesus, ele moveu o céu. Ele moveu os céus. E quando ele moveu o céu lá, ele moveu a terra lá embaixo, onde estava Josué. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você está entendendo? Você está entendendo essa singela mensagem, irmão? Que não é minha, mas é do Senhor Jesus. Ele moveu céu e terra. Mas, ei, irmão, deixa eu te falar. Isso só aconteceu porque tinha alguém, irmão. O Senhor, ele poderia fazer tudo sozinho. Mas não é bem assim não, meu irmão.
Não é bem assim não, minha irmã. Ele precisa, entre aspas, de mim e de você. Ele precisa de nós, porque seria muito fácil lá no começo, quando apareceu lá aquela terra lá dos filisteus, vai passar por aqui mesmo, eu vou acabar com tudo. Não, o Senhor preparou o povo. O Senhor estava preparando o povo, fisicamente e na sua fé, estava tratando a fé daquele povo, para quando acontecesse esse combate, ele dissesse, não, agora eu confio verdadeiramente que o Senhor está conosco. Eu confio que realmente o Senhor Jesus, Ele está nas nossas vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu preciso acordar. Você precisa acordar. Grandes coisas fez o Senhor naquela vigília que eu estive aqui presente. Que coisa maravilhosa. Por isso que eu disse que coisa maravilhosa o Senhor fez aqui logo mais cedo. E se o culto naquele momento tivesse acabado, estava tudo certo, porque eu senti a presença do Todo-Poderoso. E como é bom sentir a presença do Todo-Poderoso, isso eu falo sem nenhuma demagogia, irmão. Eu não preciso disso não, irmão. Porque eu sei o Deus a qual eu sirvo. Eu sei o Deus a qual eu sirvo. E adorar a Deus não é qualquer coisa não, irmão. É algo extraordinário. Moisés sabia muito bem o que ele tinha que fazer. Como um bom líder, ele sabia muito bem. Moisés já tinha visto muitas coisas. E o Senhor, através da vida dele, operou muitos milagres. E ele disse, olha, isso é comigo. Eu tenho que adorar o Senhor. Eu tenho que buscar a face do Senhor. Senão esse povo aqui vai perecer. Senão esse povo aqui vai se desviar. Imagina o preço que o pastor Welver, ele paga, né, irmão? É campanha ali, é oração, é vigília, é congresso, é preocupação para ter tudo, para dar tudo certo, para as coisas não sair do alinhamento. Ah, meu irmão, é preço que é pago, viu, irmão? E como tal, ele sabe das suas obrigações. Moisés sabia das suas obrigações. E nós, como liderado, nós sabemos da nossa obrigação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Naquele momento, Arão e Hu, ele tomou a iniciativa. Ele sabia o que tinha que fazer. Vamos ajudar o nosso líder. Vamos ajudar o nosso líder. Aleluia. Eu quero finalizar, irmão. O Senhor, ele enviou a Moisés. Deus enviou a Moisés e libertou aquele povo. Mas há 2000 anos atrás, o nosso Deus, ele entregou a Jesus para me libertar e para te libertar. O povo foi liberto de uma escravidão dos homens e nós fomos libertos do pecado através de Jesus e libertos da morte eterna. O Senhor Jesus, ele pagou um alto preço pela minha e pela tua vida. E vocês que nos visitam aqui nessa noite, que ainda não entregou as suas vidas ao Senhor Jesus, que você possa fazer isso. Que você possa refletir. Que você possa refletir e exaltar e glorificar o nome santo de Jesus. Eu queria que vocês ficassem de pé, por bondade. E humildemente, pastor Elvio, vem aqui, meu irmão, em nome de Jesus, meu pastor. Eu quero que você levante as suas mãos como Arão e como Ur. Levante as suas mãos como Arão e como Ur. E não desfaleça as vossas mãos. Não desfaleça as vossas mãos. Estenda aqui para a vida do pastor Elvio. Vamos revestir o pastor Elvio desde a planta dos seus pés até a sua cabeça. Pedir autoridade de Deus para o pastor. Que a presença, que a vara do Senhor não saia da presença dele, não saia das suas mãos. Irmãos, a presença do Senhor é nesse lugar, irmão. O Todo-Poderoso, ele passeia aqui nessa noite, irmão. Isso não é brincadeira não, irmão. O Todo-Poderoso, ele passeia aqui nessa noite. O culto ainda não terminou não, irmão. Ei, o culto ainda não terminou. O Senhor, ele quer fazer muitas coisas ainda nessa noite. Através da minha vida e da tua vida, irmão. Pai amado,
como foi cantado aqui, que o Senhor habita acima das estrelas. Aqui está o teu servo, Senhor, o teu filho Jesus, o pastor Elvio, Senhor. Está aqui o teu servo, Senhor, aquele que tu tem escolhido desde a madre, Senhor. Desde a madre o Senhor tem reservado e o Senhor tem escolhido. Assim como Moisés, ele também é pecador, ele é ser humano e como tal, Senhor, ele precisa ser revestido da tua glória. Da tua glória, da tua glória, da tua glória e do teu poder, Senhor. Meu Senhor da glória, em nome de Jesus. Eu não sei qual tem sido o desejo do teu filho, o que ele tem te pedido, Senhor, o que ele tem te entregue nas tuas mãos, mas em nome de Jesus, que o Senhor possa conceder. Meu Deus, reveste o teu servo em nome de Jesus. Reveste o teu servo em nome de Jesus. Meu Deus, onde ele colocar as mãos, Senhor, o enfermo possa ser curado, Senhor. Quando ele dizer em nome de Jesus, o que tiver doente possa ser curado, Senhor. E aquele que está morto, Senhor, aquele que está morto, quando ele dizer em nome de Jesus, também possa ser ressuscitado em nome de Jesus. E que essa porção, Deus, que eu vou dizer, porção dobrada para o teu servo, porção dobrada para o teu filho, ele chegue aos demais pastores em nome de Jesus. E alcance as suas esposas, alcance as vossas esposas, alcance os vossos filhos em nome de Jesus. E quantos nós, Senhor, que possamos ajudá-lo nessa questão. Possamos ajudá-lo, Senhor Jesus, nesse quesito. Está sentinela, Senhor. Está prontamente pronto, Senhor, para quando ele precisar da ajuda, de um socorro em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. É assim que nós oramos e já te agradecemos. E a igreja diz: amém. Glória a Deus e graças a Deus, pastor Elvio. Obrigado a oportunidade. Em nome de Jesus. O pastor pediu para fazer o convite, irmãos. Você que nos visita nessa noite, você que quer ter uma experiência com o Todo-Poderoso. Eu não falei de uma experiência com o pastor Elvio, eu falei de uma experiência com o Todo-Poderoso. Você que nos visita nessa noite, que está passando por dificuldade, por tribulação, mas você quer mudar de vida, e você veio aqui nessa noite, aqui há remédio, aqui há solução, aqui há cura, aqui há libertação, aqui há intercessão, aqui há mãos erguidas, aqui há mãos erguidas, aqui há unidade para a sua vida. Então eu convido humildemente você, meu irmão e minha irmã, que queira aceitar Jesus, vem aqui, meu irmão. Não perca tempo. Não queira ser escravo de Faraó. Não queira ser escravo de Satanás. Não permaneça na vida a qual você está. O Senhor, Ele tem pressa de te resgatar. Não peque contra o Espírito Santo. Não peque contra o Espírito Santo. E venha aceitar Jesus nessa noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não tem ninguém para aceitar Jesus? Não tem ninguém que quer render aos pés do Senhor Jesus nessa noite? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nessa feita, mais uma vez, pastor Elvio, obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus.